Olá, vamos conversar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em poucas aulas, nós queremos pontuar aqui os aspectos mais relevantes, desde a formulação de um estatuto, a formulação de um conjunto de valores, princípios e normas aplicáveis a essa categoria específica que são as crianças e os adolescentes, ou seja, nós vamos perceber que se trata de um direito centrado na pessoa e não em determinado ramo do ordenamento jurídico, ou seja, é um conjunto de normas que tratam de vários aspectos da vida das pessoas na fase da infância e da adolescência. E trataremos um pouco também das questões jurídicas mais importantes e do processo, seja administrativo, seja jurisdicional, relacionado às medidas a cargo e da competência dos órgãos da infância, da adolescência. Trataremos também um pouco da juventude, já que hoje existe no Brasil o Estatuto da Juventude. Nós trataremos de forma pontual dos aspectos mais relevantes e daremos algumas notícias de aspectos mais genéricos. Ao lado disso, trataremos também da formação jurisprudencial das decisões relacionadas à infância e à juventude e, por fim, falaremos um pouco sobre o modo como essas questões vêm sendo abordadas nas provas de concursos públicos, sobretudo as provas objetivas, mas também falando um pouco das provas discursivas e das peças jurídicas. Começamos então falando um pouquinho sobre a natureza desse direito da criança e do adolescente. É um direito, como eu já mencionei há pouco, um direito específico e é, portanto, importante entender o que dessa especificidade lhe dá uma natureza própria e faz com que a sua metodologia seja diferente das demais aplicáveis a outros ramos do direito. Primeiro ponto é o que eu já falei, a centralidade na pessoa. Não é um direito do empresário, não é um direito do consumidor, não é um direito de família, não é um direito das coisas, nem um direito obrigacional. Se trata de um direito que comunga todos ou a maioria dos elementos mais importantes relacionados à infância e à juventude e à adolescência, com um passo também na juventude. E como tal, ou seja, como é um direito centrado na pessoa, uma multidisciplinariedade é uma característica relevante a ser pontuada, já que é um direito que vai falar de aspectos administrativos, penais, de direito público, de direito privado. Então, há uma estrutura dentro do direito da criança e do adolescente que envolve ramos dos mais diversos. E por conta dessa multidisciplinaridade também decorre a capilaridade. Então, é um direito que atua de forma muito profunda em aspectos que vão desde a bioética até o direito das sucessões, passando por regulação administrativa, por intervenção judicial, seja nas fases do exame, do exercício do poder familiar, até mesmo as fases mais interventivas, que vão desde a colocação em família substituta, até mesmo as medidas socioeducativas, que nós poderíamos considerar como uma forma de maior intervenção na vida da criança e do adolescente por parte do Estado brasileiro, por parte, sobretudo, dos aparelhos administrativos e jurisdicionais. Um traço específico, e nós vamos notar largamente na jurisprudência brasileira e na doutrina, é a principiologia que informa o direito da criança e do adolescente. Nós vamos ver que toda a forma de resolução de questões em diferentes âmbitos é pontuada pela avocação, pela análise de princípios aplicáveis a essas decisões administrativas ou judiciais. Nós vamos ver que o princípio do interesse superior da criança talvez seja o ponto de maior conjugação de todos os elementos que envolvem o direito da criança e do adolescente. Vamos tratar na sequência de alguns desses princípios, mas já deixando clara essa importância, essa relevância de ser um direito pensado como princípios. É certo que hoje toda a metodologia jurídica ela é centrada em princípios no direito brasileiro,
mas nós vamos perceber com maior evidência o trato de princípios em questões muito concretas do direito da infância e da adolescência. Eu quero dizer com isso que, apesar de ser um direito normativamente regulado em leis, em decretos, em atos legais e infralegais, constitucionais, legais e infralegais, nós vamos notar que o princípio, sobretudo esse princípio do interesse superior da criança, que já vem desde os documentos internacionais, os tratados, as convenções internacionais relacionadas ao tema, mas nós vamos notar que não é apenas um traço de abstração, esse princípio do interesse superior da criança, e isso nós notaremos sobretudo no conjunto da jurisprudência que trata do tema. Nós também aqui temos nesse nosso curso uma parte dedicada a toda a revisão, né, a análise da jurisprudência, sobretudo do STJ, desde o início dos informativos, lá em 1999 até os dias atuais. Então nós fazemos uma análise de toda essa jurisprudência de mais de uma década a respeito do tema, e é uma jurisprudência baseada, volto a dizer, nesse princípio do interesse superior da criança e do adolescente. O nascedouro desse direito da criança e do adolescente decorre do direito internacional. Nós vamos ver que são os tratados, declarações e convenções internacionais que fizeram com que o direito da criança e do adolescente tivesse a sua face tal como ela se manifesta hoje. O primeiro ponto é que o direito da criança e do adolescente ele parte de um princípio e de um sistema homogêneo, segundo o qual todos os seres humanos são iguais, e essa igualdade baseada lá nas primeiras cartas internacionais a respeito desses direitos humanos, não trariam diferença entre o nível e a faixa etária de desenvolvimento do ser humano, de modo que o direito da criança e do adolescente estava inserido nesse conjunto de elementos que são desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá em 1948, passando pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, as convenções europeia, americana e africana dos direitos humanos. Então essa primeira fase, que se chama também na doutrina de sistema homogêneo de proteção aos direitos da criança e do adolescente. A fase seguinte, que é a fase já da década de 90, sobretudo, mas ela se inicia com os primeiros posicionamentos dentro da comunidade jurídica internacional a respeito da necessidade de atenção específica a essa fase do desenvolvimento humano. Nós vamos perceber então que já nas convenções da Organização Internacional do Trabalho, talvez seja o nascedouro do direito da criança e do adolescente, a preocupação centrada no trabalho dessas pessoas, né, as pessoas em desenvolvimento, e a carga de trabalho, o tipo de trabalho, o risco e o grau de exposição dessas crianças a determinadas espécies de trabalho, faz surgir as primeiras declarações, e são, portanto, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, a Declaração de Genebra, ou a Carta da Liga sobre a Criança, de 1924, na sequência, a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, que é o momento em que a criança passa a ser um sujeito de direito e menos um objeto de proteção, né? Então, há direitos de crianças e adolescentes, e não um conjunto de regras sobre as relações de criança e adolescente. Temos na sequência as regras de Benjim, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Então, esse conjunto de regras e documentos internacionais passam a ganhar concretude nos ordenamentos jurídicos internos a partir do final da década de 80 e início da década de 90, e dentro do Brasil nós vamos notar que essa mudança de paradigma data justamente dessa época, sobretudo porque é na Constituição de 88 que os princípios do interesse superior da criança e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente são explicitados de uma forma muito didática, já demonstrando o norte a ser seguido pela legislação infraconstitucional. E já mostra essa face nova do direito da criança e do adolescente, que não é mais um direito meramente controlador e punitivo, é um direito garantidor, né? Então nós passamos de uma fase de controle e punição para uma fase de garantias, assim como a Constituição
de 88 o é em relação a todo o conjunto da normatividade jurídica relacionada a direitos fundamentais, mais especificamente em relação aos direitos da criança e do adolescente. Esse núcleo de garantias ele é mais claro. Nós podemos, então, identificar a evolução desse tratamento jurídico dado ao direito da criança e do adolescente, iniciando por uma fase da absoluta indiferença, onde não havia diploma regulando seja direitos básicos, seja mesmo punições específicas para criança e adolescente, e passamos na sequência histórica ao que se denomina de uma fase puramente punitiva, não é, de imputação criminal. Essa fase é identificada com as ordenações Afoncina, Filipinas, o Código Criminal de 1830, né, do Império, e o Código Penal de 1890, já no direito brasileiro. Quando esse período inicial rege, então, a vida da criança e do adolescente como sujeitos infratores. Já na fase seguinte, que é uma fase tutelar, que já data desde o início do século XX até o meados para o final do século XX, que dá com o Código Melo Matos, de 1927, e o Código de Menores, em 1979. Nessa área, nós vamos ver que o Estado assume um papel de controlador de condutas de criança e adolescente. Portanto, a doutrina denomina essa fase de uma fase tutelar, e é aquela fase onde nós ouvimos corriqueiramente a noção de menor, né? Nós falamos muito de menor porque é uma fase identificada com a ideia do Estado tutelar determinados sujeitos de direito e não propriamente desenvolver e conceder um conjunto de elementos e balizas normativas e administrativas voltadas ao desenvolvimento desses sujeitos de direito. Essa fase, a qual me refiro agora, ela cede espaço, portanto, a uma fase, que é a fase atual, que é a fase da proteção integral, como já o artigo 227 da Constituição de 88 estabelece de forma muito clara a noção de proteção integral, de prioridade absoluta. Então essa é a fase que faz com que aquelas cartas internacionais sobre direitos humanos aplicáveis à criança e ao adolescente sejam internalizadas no direito brasileiro, e já numa tendência de proteção mesmo e muito menos uma fase de tutela e de controle das condutas dessa criança e do adolescente. O essencial nessa fase é que a criança e o adolescente passam a ser identificados como pessoas em desenvolvimento, e daí decorrendo todo o conjunto de regras de proteção. É o que se chama de doutrina da proteção integral. Nós vamos ver que com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 1990, essa doutrina da proteção integral já nasce no artigo 1º, que adota essa opção legislativa, que traz uma interpretação sistemática de toda essa legislação internacional e constitucional sobre o tema, e traz dentro do artigo 1º a doutrina da proteção integral, o nível máximo de efetividade dessas normas constitucionais relacionadas à criança e ao adolescente, e daí decorrendo a regra da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, que alguns identificam como meta-princípio. A partir desse princípio da prioridade absoluta, né, do meta-princípio da prioridade absoluta da proteção da criança e do adolescente, nós vemos surgir um conjunto de ferramentas para a concretização desse direito. É um conjunto que parte dessa premissa, segundo a qual a criança e o adolescente são seres em desenvolvimento, e marcando o conjunto de proteções a esses seres em desenvolvimento como uma baliza metodológica para a construção de toda e qualquer atitude estatal relacionada a esses sujeitos de direito. Então, vai desde a concepção, desde as formas de tratamento, de planejamento familiar, de fertilização, proteção à maternidade, indo até as ferramentas que envolvem essa criança dentro do seu seio familiar, formas alternativas de acolhimento dessa criança caso a família não possua, em termos absolutos, um modo de encontrar acomodação desse sujeito de direito com seus mínimos direitos que são tutelados dentro do ordenamento jurídico brasileiro, passando pelos deveres da coletividade, da sociedade civil organizada ou mesmo da iniciativa privada,
até os modos mais importantes de intervenção estatal relacionados à vida dessa criança, seja regulando aspectos sobre o seu trabalho, sobre o seu desenvolvimento psíquico, social, educacional, indo até as condutas mais invasivas relacionadas realmente às medidas socioeducativas. Nós trataremos de todo esse conjunto de ferramentas que dizem respeito à proteção à criança e ao adolescente. E para tratarmos dele, é essencial que nós falemos um pouco sobre o interesse superior da criança. É a regra básica, é a regra de ouro para resolver toda e qualquer questão nesse campo do direito da criança e do adolescente. E essa regra precisa ser entendida na sua clareza para que ela não se transforme num novo princípio da dignidade da pessoa humana. Não que o princípio da dignidade da pessoa humana não exista, mas eu menciono aqui o modo metodológico como esse princípio da dignidade, em alguns casos, é adotado de uma maneira, muitas vezes, temerária por conta de uma abstração imensa. Nós precisamos, então, compreender como esse princípio da proteção do interesse superior da criança, ele ganha concretude dentro do direito brasileiro. Esse princípio ele surge pela primeira vez na Declaração dos Direitos da Criança, lá na resolução da Assembleia Geral da ONU, né, em 20 de novembro de 1959. Então, nessa Assembleia da ONU, esse interesse superior da criança é proclamado como sendo passível de proteção pelos ordenamentos jurídicos internacionais e pelas ordens jurídicas internas. No Brasil, o decreto 99.710 de 1990 promulgou a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. É nessa declaração, nesse decreto que traz para dentro do ordenamento jurídico brasileiro a ideia do interesse superior da criança, que é ratificado pelo Decreto Legislativo 28 de 1990 como uma regra de sobredireito, uma regra que se avalia todo o conjunto da normatividade interna a partir dessa premissa básica. Novamente, falamos aqui dos anos 90 como o nascedouro desse conjunto. Outra regra internacional que trata desse princípio do interesse superior da criança são as diretrizes de Riad, e mais que essa diretriz de Riad trata da prevenção da delinquência juvenil, e mais recentemente, quando a Lei 12.010 de 2009 trata das regras para a adoção no direito brasileiro, novamente volta a mencionar o interesse superior da criança como um paradigma, como a baliza necessária a ser considerada. A doutrina tem reconhecido que esse princípio normativo tem uma força de toda e qualquer regra de direito, ou seja, ela se aplica dentro do ordenamento jurídico brasileiro em todas as áreas, na área administrativa, na área civil, na área infracional, e na área da adoção, enfim, todo o conjunto de regras relacionadas à criança e ao adolescente sofre a incidência do interesse superior da criança. E nós podemos encontrar subprincípios relacionados a esse interesse superior. Quais são? Condição da criança ou adolescente como sujeitos de direito. Então, a primeira manifestação do interesse superior da criança é a avaliação de que a proteção é para interesses dela, não é para interesses dos seus pais, interesses da sua família, interesses do Estado, interesses da sociedade. Então, a centralidade da proteção do sujeito e não do seu entorno. Isso é o aspecto mais claro da manifestação desse interesse superior da criança. Segundo, responsabilidade primária e solidária do poder público. Então, nós vamos notar que o Estado deixa de ser um controlador para ser um fornecedor de mecanismos e alternativas e instrumentos e, por que não, de recursos para que esse interesse seja concretamente realizado nas crianças como sujeitos de direito, nas crianças e nos adolescentes. A privacidade, novamente, retoma a ideia de que essa criança e esse adolescente são sujeitos de direito, como tais, devem
ter direito a uma proteção suprema da sua privacidade para que ela não afete o seu desenvolvimento psíquico e social. Também daí decorrendo a intervenção mínima, ou seja, o Estado deve prover condições para que esse desenvolvimento se dê de forma tanto mais livre de intervenções estatais, não é? Ou seja, o Estado é um provedor e é um interventor em última instância, mas a intervenção como a medida extrema e subsidiária, a proporcionalidade e a atualidade. Então nós vamos ver que esse princípio do interesse superior da criança, ele ganha maior concretude historicamente considerada. Então ele é um princípio que se alimenta das evoluções históricas a respeito do desenvolvimento, seja da legislação, seja das pesquisas, seja das novas teorias e comportamentos que podem agregar novas bases de tratamento desses direitos superiores e fundamentais. Outro aspecto importante é a responsabilidade parental. Nós vamos notar que o direito da criança e do adolescente é centrado no desenvolvimento de um ser dentro de uma família, ou seja, dentro de um núcleo de valores, princípios, acolhimento e orientação, né? Então, valores, princípios, acolhimento e orientação, que são a base, como se fosse o nascedouro, né? Seria o caldo nutritivo onde essa criança e esse adolescente se desenvolverão, e com ênfase nessa proteção da entidade familiar, se preservam justamente os mecanismos mais naturais em termos psíquicos, em termos sociais, para que esse ser em formação, em desenvolvimento, em aprendizagem, ele seja recepcionado no seio da coletividade. Então a família, como o primeiro receptáculo dessa criança e desse adolescente, prevalece como núcleo de interesses a ser protegido. Então, se eu protejo como interesse superior essa criança e esse adolescente como sujeito de direito, eu também protejo a família e dou a ela um lugar, um protagonismo, justamente porque é nela que essa criança e esse adolescente ganham o seu primeiro acolhimento e a sua orientação e o seu desenvolvimento psíquico e social. Outro aspecto importante é a obrigatoriedade da informação. Isso quer dizer que todo esse conjunto de direitos deve ser multiplamente divulgado dentro do seio da coletividade para chegar até a criança e não só a ela, mas à família, à sociedade. Isso quer dizer que esse princípio de informação faz difundir na sociedade uma noção, não é? Então é como se fosse uma educação coletiva a respeito da noção do papel do direito da criança e do adolescente no que se refere à garantia de condições mínimas de desenvolvimento sadio e equilibrado dessa criança e desse adolescente. E, por fim, oitiva obrigatória e participação, ou seja, esse é mais um dos subprincípios do interesse superior da criança, justamente porque se todo o interesse se centra nessa criança, um conjunto, um sistema de proteção que não leve essa criança e esse adolescente em consideração e que não o envolva na participação responsável e cuidadosa na tomada das decisões a serem implementadas nesse conjunto protetivo, é como se fosse um impedimento, uma contradição, alijar a criança e o adolescente de ser inserido nesse conjunto de medidas decisórias. Por isso que a sua oitiva é obrigatória, a sua participação nos processos decisórios, assim e sempre que possível, devam ser levadas em consideração. Então, fazendo uma brevíssima síntese, temos aí o postulado normativo do interesse superior da criança e do adolescente, disso decorrendo como meta-princípios a proteção integral e a prioridade absoluta. Todos os dois já estão também na Constituição de 88, no artigo 227, e deles derivando o que se chama de princípios derivados ou subprincípios,
que seriam da condição da criança e do adolescente como sujeitos de direito, responsabilidade primária e solidária do poder público, privacidade, intervenção precoce, intervenção mínima, proporcionalidade e atualidade, responsabilidade parental, prevalência da família, obrigatoriedade da informação, oitiva e participação, que são esses subprincípios aos quais eu acabo de me referir de forma mais detalhada. Nós vamos notar então que esse conjunto ele vai ser sempre referencial para o tratamento de toda e qualquer questão relacionada à infância e à adolescência. Importante, passada essa fase, nós voltaremos a ela sempre que necessário para novamente relembrarmos os conceitos desses princípios, mas é nesse conjunto valorativo e normativo que residirão todos os aspectos decisórios relacionados à criança e ao adolescente. O que é uma criança e o que é um adolescente? Há um conjunto de conceitos legais do que vem a ser uma criança e um adolescente, e nós podemos observar que o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente adotou um critério cronológico, né, absoluto. Então, criança e adolescente é aquilo que a lei estabelece como idade para assim serem considerados. Essa idade ela também é fruto de um conjunto de acordos internacionais, né? Então é basicamente invariável a idade entre uma criança e um adolescente no que se refere às medidas de intervenção ou de gestão dos direitos e interesses da criança e do adolescente. Então, pelo artigo 2º do ECA, será criança a pessoa com até 12 anos incompletos e adolescente aquela que tiver entre 12 e 18 anos de idade. A idade é o fator determinante para a fixação e, portanto, é a fronteira entre o que é um adolescente e um adulto. Então, essa fronteira dos 18 anos, que agora nós sabemos é uma fronteira tanto do Estatuto quanto do direito civil, né? Então, a maioridade civil agora também leva em consideração o critério cronológico dos 18 anos de idade, claro que aliado à noção biopsicológica de formação e entendimento completo do maior de 18 anos, né, tenha 18 ou mais, mas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos notar que essa proteção aos 18 pode também levar em consideração essa transição entre a adolescência e a fase adulta. Então nós podemos perceber então o nível do grau de protetividade que o direito da criança e do adolescente estabelece, né? Também preciso que nós lancemos como uma premissa de estudo a noção de que essa protetividade não é uma protetividade meramente cega e sem uma noção de compromisso com os efeitos da educação dessa criança e do adolescente. Não, a proteção não é uma forma de deseducação. A proteção deve ser sempre um modo de educar e dar à criança e ao adolescente um lugar equilibrado para que a sua formação psicológica e social se dê da forma mais produtiva possível. Então, se protege para não punir, não é? Então não se pune para proteger. A premissa é essa, a proteção vem antes, porque a ideia de punição, historicamente experimentada, não levou aos resultados pretendidos. Então se observou que mesmo punindo, né, a proteção, a ausência de proteção não fazia com que essa criança e esse adolescente, de algum modo, fossem transformados e fossem inseridos de uma forma equilibrada dentro do seio social. E aqui nós vamos fazer agora uma pequena análise de algumas diferenças entre a criança e o adolescente. Então, por que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque existe um conjunto de proteções que se aplicam a cada uma dessas fases, considerando o nível de desenvolvimento e de interesses que cada fase dessa representa. Então, nós vamos notar que a alimentação, o cuidado de saúde básica e pronto e emergencial, o tratamento gestacional, o acompanhamento, seja dos sistemas imunológico, os sistemas neurológicos, cognitivos básicos, né, que são essenciais, cuja prevenção e cujo tratamento precoce revelam um alto nível de sucesso na vida
adulta, então nós vamos perceber que esse nível de proteção se identificará muito mais com a fase da criança. E nós vamos notar que a adolescência já é uma fase de transição em que a educação, o exemplo, a inserção social já começa a ganhar outros contornos. Então, essa diferença etária está relacionada também com a diferença dos níveis de formação e os apelos que cada um desses níveis exige que seja considerado para uma formação exitosa dessa criança e desse adolescente. Então, nós vamos notar que na fase inicial nós temos os alimentos gravídicos, nós temos a proteção à bioética, as formas de fertilização, o direito a um pré-natal, o direito à amamentação infantil com o leite materno, as vacinas, todo o ciclo de proteção dessa vida que acaba de nascer, e daí o que decorre como primeira ordem de preocupações, que é o problema da colocação numa família, ou seja, a criança ela é protegida nesse primeiro ciclo, dado o interesse da sociedade em que esse ciclo se desenvolva de um modo muito mais pacífico. Então nós vamos ver que a criança na família substituta ou na família original, nós vamos perceber que as medidas aplicáveis às crianças são medidas muito mais de proteção e muito menos medidas socioeducativas, não se aplicam às crianças, não é justamente porque é uma fase em que a proteção ela é intensificada, não é? Então a criança até os 12 anos incompletos, ela é um sujeito de proteção e não um sujeito de educação no que se refere ao nível de intervenção estatal. Então as crianças na família substituta, elas opinam, mas elas são muito mais seres a ser protegidos do que a serem educados. Então o adolescente, quando ele vai ser colocado numa família substituta, ele já tem a prerrogativa de anuir, não é, de manifestar a sua intenção e a sua opção, e essa sua opção ser determinante. Nós vamos ver que o adolescente ele já é sujeito a medidas também socioeducativas, né, que são medidas mais gravosas, que tem até um critério, um caráter punitivo, o que nós não vamos notar com as crianças, ou seja, as crianças no Brasil não são punidas pela legislação da criança e do adolescente, né? Então elas passam por medidas de proteção e não medidas de educação. Nós vamos perceber também que os critérios para autorização de viagem, adoção, viagens internacionais, viagens nacionais, são distintos a depender da fase e do estágio de vida dessa criança e desse adolescente. Aqui são alguns exemplos do porquê se tratar a criança de uma forma e o adolescente de outra forma. Capacidade civil e emancipação. Nós vamos perceber que o Código da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não está preocupada com a formação civil no que se refere aos efeitos dos atos e negócios jurídicos na vida desse adolescente, dessa criança. O Estatuto está preocupado com a formação integral e a formação saudável da criança e do adolescente. Então, esses aspectos relacionados à emancipação, à existência de filhos, à existência de patrimônio próprio, não interferem diretamente nos direitos que são direcionados às crianças e ao adolescente. Então, não há como evitar ou fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja deixado em segundo plano, em benefício da legislação civil em geral, da legislação de direito público. Então, nós vamos notar que essa legislação da criança e do adolescente, ela é uma normatividade de sobredireito. Então, ela está acima de vários outros estatutos, legislações nacionais de outros ramos, justamente por conta desse status constitucional da proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, e é comum nós vermos as outras legislações cederem espaço quando em conflito com as regras do direito da criança e do adolescente. Embora o conceito legal de adolescente tenha como limite a idade de 18 anos completos, nós vamos ver que
entre os 18 e 21, o artigo 2º, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecem a possibilidade de aplicação das suas normas em alguns casos específicos. Então, essa transição entre a adolescência e a juventude faz com que o Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente já tenha, desde lá os anos 90, reconhecido a necessidade de serem adotadas algumas providências de transição normativa entre a fase da adolescência e a fase adulta. Não é por outra razão que nós notamos lá no artigo 2º, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, que algumas medidas do Estatuto são aplicáveis aos adolescentes e aos jovens entre 18 e 21, sobretudo no que se refere ao cumprimento de medidas socioeducativas quando iniciadas antes do início dos 18 anos, ou seja, quando as medidas socioeducativas se relacionam com fatos e atos praticados antes da fase adulta, é possível que até os 21 anos o direito da criança e do adolescente seja aplicado. Então é possível, por exemplo, que um adulto de 20 anos esteja cumprindo medida socioeducativa, possa inclusive estar internado em alguma unidade de internação destinada a crianças e adolescentes, embora já tenha 20 anos de idade, mas nas situações em que a medida socioeducativa se desenvolva como uma consequência legal de um fato ocorrido ainda durante a adolescência desse infrator. E outro aspecto importante é a competência do juízo da infância e da adolescência nos casos em que a adoção decorra de uma guarda obtida também antes da maioridade. Então, a adoção inferior aos 18, a adoção de uma criança ou um adolescente que só se perfectibilize após os 18 anos, mas decorra de uma guarda, de uma tutela gerada ainda na fase da adolescência, faz com que a competência do juízo da infância e da adolescência se manifeste e prevaleça sobre o juízo civil comum. Outro aspecto importante é a tutela coletiva dos direitos fundamentais que estejam em medida socioeducativa. Então, em algumas hipóteses, a legislação faz com que o jovem de 18 a 21 anos seja submetido ao Estatuto da Criança e da Adolescência. Um aspecto importante também diz respeito a essa noção de, como nós já também nos referimos há pouco, do sujeito de direito, né? Ou seja, a criança ou adolescente como sujeito de direitos fundamentais. Isso está na Constituição brasileira e daí decorre a preocupação do Estatuto com a avaliação dos modelos protetivos a serem observados ao longo de todo o desenvolvimento dessa criança e adolescência. É daí que nós observamos que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito mais concreto. As normas são impositivas, não são normas programáticas. Não é à toa que nós vamos ver que as regras de fornecimento de medicamento, tratamento de saúde, educação, provimento de escola, creche, outros direitos que para o conjunto da população decorreram de um amadurecimento jurisprudencial no que se refere à interpretação dos direitos constitucionais fundamentais, nós vamos perceber que desde o seu nascedouro, lá desde 1990, quando nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas regras já eram de forma concreta, já existiam obrigações para o Estado, não eram meras normas programáticas. O Estado já tinha o dever, a família já tinha o dever, a sociedade já tinha o dever, as empresas, a sociedade civil em geral, a iniciativa privada já tinha o dever em relação a inúmeras regras a serem adotadas no que se refere à concretização desses direitos da criança e do adolescente, que vão desde, eu aqui faço uma exemplificação que nós escolhemos da doutrina e da legislação: primazia para receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais e públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e adolescência. Nós vamos perceber então que
Já ao nível dos orçamentos, existia uma regra de primazia, de preferência, e essas regras vão se desenvolvendo de forma concreta na legislação até o nível do atendimento básico. Então, fornecimento de um medicamento, de uma escola, de uma adoção, de qualquer medida de urgência, isso já estava concretamente garantido e assegurado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o mesmo Estatuto estabelece os critérios interpretativos que decorrem do que nós já nos referimos, como o interesse superior da criança e as regras da proteção integral e da prioridade absoluta. Então, os fins sociais do Estatuto da Criança e do Adolescente, as exigências do bem comum, os direitos individuais e coletivos, a condição peculiar das crianças e dos adolescentes como pessoas em desenvolvimento, tudo isso, novamente me refiro àqueles metaprincípios ou princípios derivados que estão já plasmados dentro da doutrina, da legislação e da jurisprudência brasileiras. Também, dentro desse conjunto de proteções, temos a proteção à criança e adolescentes indígenas como uma peculiaridade, já que são sujeitos de direito situados em outro nível de circunstâncias sociais e culturais. Nós vamos perceber que a legislação brasileira, já desde a Constituição de 88 também, lá no artigo 231, estabelece algumas premissas relacionadas ao modo de proteção, justamente para preservar esse conjunto de referências que decorrem desde a educação dessa criança e desse adolescente indígena, justamente por entender que, sendo sujeitos de direito em formação, eles devem ser criados e preservados no seu habitat natural, né, que é a família. Então, a família no seu modelo tradicional urbano, o modelo tradicional rural e o modelo tradicional indígena. Então, todos esses meios, essas pluralidades familiares devem ser objeto de proteção. E mais recentemente, também nessa linha da proteção concreta de direitos, nós vimos nascer a Emenda Constitucional 65 de 2010, que deu origem à Lei 12.852 de 2013, à qual eu já me referi há pouco, e ela traz um novo capítulo, né, o capítulo 7º, o título 8 da Constituição Federal, que inclui o jovem nesse núcleo de proteção. E aí vai um conjunto de direitos fundamentais que estão relacionados à inserção desse jovem no ciclo profissional, de todas as naturezas. Então, o Estatuto da Juventude, né, que é previsto lá no artigo 227, em decorrência dessa emenda constitucional, ele tem como função justamente trazer um conjunto de prestações positivas que causem, o que tenham como efeito gerar a efetiva inserção desse jovem no mercado de trabalho, na sociedade civil, dentro da academia, dentro dos mecanismos de formação profissional e educacional, justamente por reconhecer a Constituição, né, o Constituinte derivado e a legislação infraconstitucional agora, que esse sujeito de direito, ele de algum modo passa por um momento, um certo limbo entre o início da sua vida adolescente, ou o final da sua vida adolescente e o início da sua vida adulta. Então daí que decorre o Estatuto da Juventude, cujas relações com o Estatuto da Criança e do Adolescente já vão desde o critério cronológico, né? Então, o Estatuto da Juventude ele faz uma interseção entre a adolescência e a vida adulta, já que se aplica às pessoas entre 15 anos e 29 anos. Então, nós vamos perceber então, que há agora com o Estatuto da Juventude, uma interseção entre o adolescente e o adulto, já na fase começando a vida mais madura, que é aos 29 anos. Entre os 15 e os 29, há um tipo de proteção específico. E entre os 15 e os 17, há o que se chama de um adolescente jovem, gozando de uma dupla proteção, né? Então, ele vai ser protegido tanto pelas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto pelo Estatuto da Juventude. E esses princípios gerais e fundamentais que serão implantados no que se chama o Sistema Nacional da Juventude, né? O sistema, o SINAJUVE, que é exatamente a manifestação das políticas públicas que irão reger a vida dessa criança e desse adolescente. E ao lado desse conjunto de
estruturas, esse SINAJUVE vai trazer, assim como o sistema de proteção da criança e do adolescente trouxe, vai trazer um conjunto de providências que lá o Estatuto da Juventude já traz para a concretização desses direitos da juventude. E nós vamos agora tratar um pouco de alguns direitos da criança e do adolescente de forma pontual, para trazer na sequência uma avaliação da sua concretização, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. O principal deles, o direito à vida e à saúde, né? O Estatuto já traz lá dos artigos 7º ao artigo 14, os direitos os direitos à vida em várias dimensões, desde a dimensão mais simples, né? O direito à existência, à fertilização in vitro, o direito a ser considerado como uma vida em formação, e daí decorrendo o direito à integridade física, à integridade moral e as proteções à saúde, à alimentação, à vida psíquica. Mas antes mesmo disso, o direito à vida intrauterina, né? Nós vamos perceber que há uma discussão enorme sobre a possibilidade do aborto, já que o Código Penal ele veda o aborto, apenas adotando na hipótese do aborto necessário e do aborto humanitário, mas a regra ainda no direito brasileiro é que a proteção à vida prevalece e que, portanto, é também uma proteção a essa vida que ainda está em formação, e temos aí várias formas de proteção, seja com os alimentos, seja com o pré-natal, acolhimento dessa mãe, as regras de dignidade da pessoa humana, a proibição do aborto em situações arriscadas, ou então a permissão do aborto em algumas outras situações. Temos aqui a situação da antecipação terapêutica do parto de fetos anencefálicos, justamente por conta desse prejuízo à vida da mãe e a inviabilidade dessa vida, desse feto, né? O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 54, DF, em 2012, julgou essa questão justamente para afirmar a possibilidade, né, do parto, da interrupção da gravidez, nesse caso do feto anencefálico, justamente pela impossibilidade de vida, inviabilidade dessa vida e pelo risco gerado a essa mãe, não é? Então foi um caso muito discutido. Outro caso muito discutido na seara da proteção à vida é a questão das células tronco embrionárias, já que a Lei de Biossegurança, a Lei 11.105 de 2005, trata disso, da possibilidade do regramento das clínicas de reprodução humana, no que se refere ao manuseio, à manipulação de embriões humanos, né, e à implantação em óvulos, e também à pesquisa desses embriões. Existem duas realidades. Uma realidade é aquela pesquisa voltada à reprodução humana, e outra a manipulação de células troncos, descoberta de doenças, né, doenças genéticas, doenças degenerativas. E o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 3510, depois de uma ampla discussão, pacificou, pelo menos por enquanto, a noção de que a Lei de Biossegurança não é inconstitucional quando ela permite a pesquisa com embriões humanos e o próprio descarte desses embriões humanos, já que eles ainda não são vida humana, né? Então, a pesquisa de embriões humanos mantidos em laboratório, não é? Mesmo após os 14 dias, não é? Que é o tempo da implantação no útero, essa pesquisa é viável, o próprio descarte seria viável, em algumas condições já regulamentadas pela Lei de Biossegurança e pelas regras infralegais daí decorrentes, justamente porque aí não se estaria vulnerando uma vida humana. E essa discussão é muito exemplar justamente do reconhecimento de que a viabilidade dessa formação humana que é o cerne da proteção constitucional. Então, essa proteção
já é um dos parâmetros para avaliar todo o conjunto das outras proteções que estão relacionadas ao direito à vida e ao desenvolvimento com saúde, com condições mínimas de existência e desenvolvimento social. E por conta disso nós vamos perceber que esse tratamento nas áreas da saúde, da educação, da alimentação das crianças é de extrema e absoluta prioridade. Então, a mãe, ela também é destinatária de vários direitos fundamentais, justamente por ser ela a geradora dessa nova vida e está, portanto, sujeita a um conjunto de modificações no seu corpo que devem ser observados e cuidados e avaliados, já que interferem justamente na viabilidade e na formação desse bebê. Por conta disso é que o Estatuto, desde a sua edição, já garante à gestante o pré-natal, depois também do parto ela é atendida, o apoio familiar, a assistência psicológica, a assistência maternidade, em todos os aspectos, né? A legislação previdenciária já traz isso, a legislação trabalhista também já traz isso. Existe também a Lei 12.010 de 2009, que determina ao poder público uma assistência psicológica, justamente para evitar situações decorrentes da gravidez que possam impactar no cuidado inicial dessa mãe para com essa criança. Nós temos também a medida provisória 557 de 2011, que instituiu o Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento de Gestante e Puérpera para a prevenção da mortalidade materna. Então, a proteção que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá a essa vida e a formação dessa vida afeta também a mãe, porque ela é totalmente transformada, né, no seu corpo e na sua psique pela gestação. E outro aspecto importante a ser considerado, da mais fundamental importância, diz respeito ao aleitamento materno, justamente pela sua capacidade de nutrir a criança, evitar a desnutrição infantil, evitar doenças na medida em que o leite materno ele já provê a criança de vários anticorpos que ajudam na sua proteção durante as outras fases da vida. A lei do SINASE, né, que é a lei 12.594, que já traz a proteção ao aleitamento materno para aquelas mães adolescentes que estão sujeitas a medidas socioeducativas de privação de liberdade. Nós temos também a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde de proteção dessa mãe, dessa gestante e da sua prioridade no atendimento, né? O artigo 10 do Estatuto traz algumas regras e aqui, né, as regras dirigidas ao médico, as sanções aplicáveis a todos os profissionais de saúde quando não atendam a essas regras de prioridade absoluta. As regras também aplicáveis ao SUS, né, que desenvolvem as políticas públicas de saúde da população, que devem, portanto, atender, assim como a legislação do SUS é genérica em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto ele tem prioridade e prevalece sobre a legislação do SUS no que se refere às medidas necessárias à proteção da vida e da saúde da criança nesse primeiro momento. Outra coisa importante diz respeito à permanência dos pais e dos responsáveis dentro das unidades de saúde, no caso de tratamento da criança, justamente porque isso interfere, seja no restabelecimento dessa criança, seja no seu acolhimento psíquico, não é? Dá uma maior segurança a essa criança. Partindo para outros caminhos, assim como nós falamos que o direito da criança e do adolescente envolve toda a sociedade, nós vamos perceber que o nascimento, a gestação, as entidades de saúde que estão diretamente ligadas a essa gestante e esse bebê que nasce, daí já vamos partindo para outras regras, ou seja, níveis de proteção, camadas de proteção que coexistem. E essas camadas são formadas também pelos deveres da sociedade, pelos órgãos como o Conselho Tutelar. Nós vamos ver que agora com a lei da palmada,
se intensificou a noção de que a sociedade também tem um poder e uma atribuição de vigia contra os maus tratos às crianças e aos adolescentes, de modo que a educação e a orientação não transbordem em medidas de cruéis e que degradem a integridade física e psíquica dessas crianças. Então, o conjunto dessas medidas já transborda para a sociedade e para os conselhos tutelares, para as varas da infância e da juventude, os órgãos relacionados ao desenvolvimento da criança, justamente porque é nesse conjunto de entidades mais próximas a esse nascimento que se estabelece o primeiro contato com essa criança e com esse adolescente. E noutra banda, em outro âmbito de proteção, nós vemos também a situação da adoção, que ela já pode nascer desde o momento do parto. Então, existem situações limite em que a mãe não é capaz de criar essa criança, seja por drogadição, seja por impossibilidade psíquica, impossibilidade social, onde haja sempre a noção do risco, Então, a situação de risco, ao lado daquela proteção ao interesse superior da criança, nós vamos ver dentro do direito da criança e do adolescente o que se chama de situação de risco. Sempre que houver situação de risco, cabem medidas mais interventivas dentro do âmbito do direito da criança e do adolescente. Então, mesmo nas situações em que a prevalência da família como entidade de acolhimento inicial da criança e do adolescente seja essa prevalência um dos princípios de gestão do direito da criança e do adolescente, nós vamos notar que quando não é possível que essa família prevaleça como entidade, a primeira família, a família biológica, prevaleça como entidade de acolhimento e de desenvolvimento dessa criança, a legislação também já protege a própria criança, e aí voltamos a dizer, pela face de ser ela o sujeito de direito e não a mãe, o pai ou os parentes, protege na medida em que permite que haja uma adoção já nessa tenra idade, sempre que não haja condições mínimas para que essa mãe e esse pai possam gerir a vida desse novo ser, Apesar de ser uma medida de extrema excepcionalidade, Então a adoção ela é a medida mais extrema nesse primeiro momento da vida e até mesmo durante todo o desenvolvimento da criança e do adolescente, mas nós vamos perceber que as gestantes que manifestem o interesse em entregar a criança para a adoção, isso vai ser investigado, isso deve ser investigado por um acompanhamento psicossocial desse núcleo familiar, desse possível núcleo familiar onde a criança seria acolhida, que não pode ser acolhida, justamente porque, uma vez demonstrada de forma concreta e segura a impossibilidade de acolhimento da criança dentro da sua família biológica, ela seja levada a uma família substituta, que se chamaria de parto anônimo. Então, a criança também teria esse direito de não ser submetida a uma exposição às entidades de acolhimento e os abrigos, sempre que seja possível já realizar a adoção já no momento do parto, Ou seja, uma vez nascida a criança, ela já ser dirigida a uma família substituta. E esse conjunto de providências que são plenamente desenvolvidas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente tem como finalidade justamente essa, ou seja, proteger o conjunto da viabilidade dessa vida com equilíbrio psíquico. Então, esse equilíbrio psíquico e esse equilíbrio, essa integridade física são protegidas desde o momento do nascimento e daí seguindo por toda a vida até a adolescência, justamente por entender que, sendo um ser em formação, ele está sempre a carecer de uma atenção especial, e essa atenção vai se desenvolvendo e transbordando em outros direitos, que são os direitos da educação, da dignidade e da liberdade, sobre os quais nós vamos agora falar.